Programa Papo Médico. Um oferecimento, Clínica de Cirurgia Plástica Ricardo Proto e Devita, Centro Oncológico. No programa de hoje teremos a presença do anestesiologista Dr. Marcelo Pacheco, que abordará um tema muito interessante: anestesia em cirurgia plástica. A cirurgia plástica sempre está em foco na mídia e temos muitas dúvidas frequentes de pacientes ou das pessoas leigas no assunto. Hoje vamos tratar um assunto muito interessante, que é a anestesia em cirurgia plástica. Dr. Marcelo, muito obrigado pela presença novamente aqui no Papo Médico. Eu que agradeço o convite, estamos à disposição sempre. Marcelo, tira uma dúvida pra gente, como é que é a anestesia em cirurgia plástica? Olha, a anestesia em cirurgia plástica, Ricardo, a gente precisa... ela é baseada em alguns fatores. O primeiro deles é permitir ao paciente um mínimo de conforto. E esse mínimo de conforto, eu vou precisar que o paciente durma, que ele não sinta dor, que ele não se mexa durante a cirurgia, e eu preciso controlar as perdas tanto de sangue quanto de água e eletrólitos que o paciente tem durante a cirurgia. Então, basicamente, são esses fatores principais que a gente toma cuidado e preza pela saúde do paciente naquele momento. O paciente de cirurgia plástica é um paciente diferenciado, por quê? Porque é um paciente que ele procura o serviço do cirurgião plástico com plena saúde e só vai ser submetido à cirurgia desde que esteja totalmente apto a isso em relação à sua saúde. Quais as técnicas que você utiliza para o paciente de cirurgia plástica? Bom, hoje a gente tem um arsenal muito grande, tanto de técnicas quanto de drogas que podem ser usadas para o paciente. Isso vai depender do quê? Vai depender de qual cirurgia que vai ser feita. Existem desde anestésicos locais, onde são pequenas lesões ou pintas ou pequenas cirurgias onde o paciente vai fazer, que onde o próprio cirurgião opta por ele mesmo aplicar. E você tem técnicas onde você precisa realmente anestesiar o paciente. Quando você tem uma cirurgia numa área maior. Então, por exemplo, se o paciente vai fazer uma cirurgia na perna, ou na mama, ou na barriga, ou em uma área maior do corpo, então realmente você precisa anestesiar. Mas o que a gente pode falar é que as técnicas principais que normalmente as pessoas conhecem é a raquianestesia, a peridural, anestesia geral e a sedação associada sempre com uma dessas outras técnicas, né? Marcelo, você que está presente aí no meu dia a dia do hospital como anestesista, a gente está sempre junto aí nessa jornada das cirurgias. Os pacientes eles têm uma dúvida muito frequente: a associação de múltiplos procedimentos. Nós sabemos que a gente tem aí uma margem de segurança para realizar isso. O que você pode falar em relação à anestesia para procedimentos associados? Olha, isso realmente a gente vê que na nossa prática o paciente vem querendo fazer várias coisas ao mesmo tempo, ou aproveitar uma anestesia para poder fazer às vezes mais de um procedimento cirúrgico. Isso é possível de fazer, mas isso é individualizado para cada paciente. Por quê? Porque a gente precisa avaliar primeiro a condição física exclusiva daquele paciente. Então a gente avalia as morbidades que aquele paciente tem, as doenças que estão associadas, isso através dos exames pré-operatórios, a gente avalia isso. Então isso é muito individualizado. Desde a idade também, né? Sim, idade, se usa as medicações que usa. Então assim, isso é muito individualizado na verdade. Então o que pode servir para um paciente, muitas vezes não serve para outro. Às vezes um paciente quer fazer uma cirurgia de mama e quer fazer uma cirurgia de abdômen, para um paciente você consegue fazer. Para outro paciente, pode ser que o organismo dele, por ser uma cirurgia maior, não aguente aquele tempo todo
de uma cirurgia, de uma anestesia. Mas ele não quer dizer que ele não precise fazer. Às vezes a gente precisa dividir essas etapas e fazer uma cirurgia em um momento, a pessoa descansa e faz a outra cirurgia em outro momento, tranquilamente. Isso até é individualizado para nós cirurgiões, né? Os pacientes, às vezes, eles vêm com uma ideia, minha amiga fez tudo, eu também vou fazer. Mas o caso é muito mais complexo e seria impossível realizar tecnicamente, né? Em termos cirúrgicos agora também, sim, a cirurgia naquele momento. O que nós vemos muito na mídia aí são complicações em cirurgia plástica. Eu até gravei com o Dr. Hamilton Aleardo Gonella, que é o chefe da disciplina de cirurgia plástica aqui da PUC, e nós abordamos muito bem o assunto, onde ele expôs para nós que mais de 97% dos acidentes que ocorrem em cirurgia plástica, o médico atuante não é cirurgião plástico. E o que nós vemos aí, né, no dia a dia, principalmente eu vejo aqui no consultório, são aquelas pacientes que chegam falando de hidrolipo, mini lipo, lipolite, onde é uma lipo realizada com anestesia local, com altas doses de anestésicos locais, que chegam à toxicidade, e feito de maneira aí livre. Nós médicos sabemos das complicações que isso pode acarretar. O que você pode falar sobre esse tipo de atitude, Marcelo? Esse é um fator muito importante, principalmente porque hoje em dia, na nossa sociedade, as pessoas estão procurando muito os procedimentos estéticos e cirurgias, etc. Então, acho que a primeira coisa que o paciente precisa entender é que ele precisa estar em um local com o mínimo de infraestrutura para ele poder realizar um procedimento cirúrgico ou um procedimento estético. Por quê? Porque normalmente ele vai tá administrando algo no próprio organismo, seja um remédio, seja uma prótese, né? Então, assim, o que eu posso dizer para o paciente, procure um hospital, procure ou uma clínica que realmente tenha condições de suporte para tratar as complicações. Porque fazer simplesmente a cirurgia, você faz. Agora, a questão é onde eu vou tratar as complicações se elas porventura ocorrerem. No nosso caso, a gente está sempre buscando hospitais. Por quê? Porque a questão do médico não é só fazer o procedimento em si, ele precisa tratar as complicações que porventura ocorram. E isso faz parte do tratamento da cirurgia plástica também. Então a gente tem, como você falou, desde toxicidade de doses altas de anestésico, por isso que a gente precisa de um profissional realmente da área que saiba lidar com isso, porque o profissional da anestesia, além dele saber as técnicas e as doses das drogas, não é simplesmente saber isso. Ele precisa saber tratar as complicações que advêm da administração dessas drogas e dessas técnicas. Sim. Então, essas complicações elas são muito reduzidas quando você está num local onde você tem um mínimo de infraestrutura. Que no nosso caso a gente opta por estar sempre em um hospital, onde você tem um CTI, você tem uma equipe de médicos enorme e especializada naquele assunto para tratar esse paciente, né? O que é importante frisar acho também que nem sempre a anestesia local acaba sendo a anestesia mais segura, né? Marcelo, é uma pergunta bem frequente para nós também. Existe algum teste para saber se o paciente é alérgico à anestesia? Hoje em dia não tem mais. No início, no início do século passado, quando os primeiros anestésicos começaram a aparecer, realmente existia uma prática de você testar o anestésico no paciente. Mas isso é muito antigo. Primeiro porque tinham poucas coisas, um arsenal muito pequeno, e segundo porque estava se iniciando. Hoje em dia, como nós já estamos para fazer esses procedimentos, nós estaremos, por exemplo, dentro de um hospital onde você tem exatamente toda a estrutura para tratar isso, você não precisa mais fazer os testes. Por dois motivos. Primeiro porque as medicações hoje evoluíram muito. Então hoje você faz uma anestesia muito mais segura do que, por exemplo, há 50 anos atrás.
Então as medicações evoluíram muito, não são os mesmos remédios que você utilizava no início do século ou há 50 anos atrás que a gente utiliza hoje. Então você tem uma margem de segurança muito grande. E segundo que se porventura houver alguma complicação do paciente, por exemplo, de apresentar uma reação alérgica, você tem toda a infraestrutura naquele local para tratar e o paciente não ser lesado nisso. Diferentemente se você estiver fazendo isso num local onde você não tem essa estrutura, que o paciente vai complicar e você não vai ter estrutura, nem medicação, nem profissional suficiente para tratar isso. E aí é o que você falou que a gente vê na mídia hoje, né? Esses casos que aparecem comumente na mídia, onde você não conseguiu ajudar o paciente. Agora, vamos falar um pouquinho sobre alta no mesmo dia. O paciente opera de manhã, tem alta à tarde, no começo da noite. Para vocês anestesistas, como que funciona isso? Hoje é possível, baseado nas técnicas, na evolução das técnicas anestésicas e nas medicações que a gente usa, é possível o paciente ir embora para casa no mesmo dia, sim. Vai depender do quê? Primeiro, vai depender da cirurgia propriamente dita, se existe algum procedimento associado ou não, e vai depender de como o organismo do paciente vai responder ao processo cirúrgico, né? Então é comum muitas vezes a gente conversar com o paciente e falar assim, olha, a gente pode te avaliar no final do dia e você está tudo bem com você e você já despertou da anestesia e o seu organismo já metabolizou todas as drogas, então você está perfeitamente pronta para ir para casa. Ou pode ser aquele paciente que a gente precisa deixar um dia para o conforto. Na verdade, isso é para o conforto do paciente. Às vezes o paciente muitas vezes pensa que ir para casa rápido ele vai estar melhor. Não necessariamente. Às vezes é muito melhor o paciente estar junto com a gente ali no hospital 20 por 24 horas, porque a gente vai ter um contato mais próximo dele. E vai poder reavaliá-lo no dia seguinte. Sim. Também. No então isso é muito de paciente para paciente, não tem uma regra. Marcelo, muito obrigado pela presença novamente aqui no Papo Médico. Foi um prazer tê-lo aqui conosco. Eu que agradeço. Estou sempre à disposição quando precisar. Obrigado. Seja em anestesia ou em cirurgia plástica, o importante frisar dessa entrevista é que cada caso vai ser individualizado. O que é bom para uma, nem sempre é bom para outra. Até a próxima. Você assistiu o programa Papo Médico, um oferecimento Clínica de Cirurgia Plástica Ricardo Proto e Devita, Centro Oncológico. Centro Oncológico Devita, o mais novo atendimento personalizado em oncologia de Sorocaba. Com equipamentos modernos e uma infraestrutura acolhedora para que você e seu familiar possam ser atendidos com segurança e qualidade, de fácil localização e acesso, com o sistema de segurança e Wi-Fi interno. Você encontra aqui o conforto e a tranquilidade necessária para o seu tratamento.